Mas aí que eu digo, esses áudios, inclusive, eles precisam ser divulgados, Sim. porque o que acontece? É repassada essa narrativa para a imprensa compra, ou não faz a devida checagem, ou não teve acesso a meios para checar essas informações e sai repassando. Só que tudo que vai para a mão da imprensa é um canhão, né? E aí você já impacta a opinião pública. E aí tem um detalhe a mais. Um crime como esse não pode ficar sem resposta. Não, É a um gente precisa... ex-ministro, precisa de uma resposta de qualquer jeito. Eu Não, preciso encontrar um culpado. a gente está falando de 3 pessoas, 73 facadas, um monte de perguntas sem respostas. Quem limpou esse apartamento? Como ele foi limpo? Cadê, de fato, o DNA, a comprovação de DNA? Porque, novamente, se você conversar com qualquer perito, eles vão dizer: alguém manipulando essas facas deve ter acabado de alguma forma também se machucando, ou seja, você tem trocas ali de DNA sanguíneo. E assim, e toda a história, sabe, fazer uma investigação daquelas lindas, bonitas e maravilhosas, onde é que ele estava? Teve troca de conversa? Então tá, eu contratei ele, porque no primeiro momento o tal do Leonardo disse que pagou 10 mil para ele, mas cadê esse dinheiro, né? Ou disse que prometeu, como é que foi? Eles É. conversaram por O que a telefone? acusação coloca, e aí é o argumento da acusação, a gente tem que ser imparcial, um de cada lado, é que ela teria um conhecimento sobre esses sistemas, né, judiciais, até da família que ela participa, absolutamente conhecida, que ela teria esse conhecimento e por conta desse conhecimento ela saberia, ela entenderia sobre posicionamento de herbes, ela entenderia sobre rastreabilidade, então que ela teria simulado algumas circunstâncias. E o que a defesa acontece, está falando, peraí, mas você está falando que neste horário ela estava dentro do apartamento, e neste horário eu estou provando para você que está em outro lugar. Então ficou esse jogo, né? Um falando, não, mas ela entende disso, ela manipulou ali para que constasse aqueles horários. Enquanto que a defesa vem e fala, peraí, não é possível. Se você está falando que ela estava dentro desse lugar e ela está aqui nesse, você não tem o dom da ubiquidade. Ou está no lugar ou está no outro. Ou ela é uma mastermind do crime, não é? Porque para tudo isso que a acusação está Mas não é trazendo... estranho que aos 60 anos a pessoa faça isso? Aos 60 anos. Sim, tudo é Durante estranho. 55 anos, acho que foi 55, né? É, 50. É estranho. Basicamente é estranho. Passa a vida inteira sem praticar nada. Aí aos 55, você torna ela como sendo uma das maiores mentes do crime do Não, e país. aí, de novo, né? Trazendo de novo, olha a necessidade da psicologia forense, né? Todos eles explicam pra gente. Ninguém acorda e diz, eu vou matar uma pessoa. Quando a gente olha o depoimento, tá bom, como é que ela procurou essa pessoa? Como é que ela foi atrás e descobriu que, olha, essa pessoa pode ser um executor do homicídio do meu pai, da minha O mãe e da empregada. matador, eu quero um Esse matador. aí. Pegar o O ex-porteiro porteiro. do prédio. E ele fala, não, a Adriana ligou, mas que Adriana? Aí que ela se identificou como Adriana Vilela. Ah. E falou para encontrar numa praça. Ela já sabia que ele Da era onde, matador? exato, da onde vai tirar a informação de que esta pessoa poderia? Aí ele já parte daquele depoimento, essa parte do depoimento já parte para negociar valores. Ah, não, mas para fazer isso eu quero 50 mil dólares. Ela ofereceu 10. Quer dizer, muito estranho um depoimento. Muito. Tá bom, cadê a primeira ligação? Cadê o posicionamento das pessoas? Onde elas estavam? Como que ela tinha esse contato com você? Quantas vezes você já tinha conversado com ela para ela chegar em você e falar para te contratar? Quer dizer, são situações assim que me parecem muito pouco aprofundadas dentro desta investigação. E o outro ponto que coloquei, eu falei 2, né? O outro ponto é quando a gente vê algumas entrevistas da família, eles falando que desde o primeiro momento na delegacia, eles se sentiram todos, como sempre colocados como suspeitos ali. Sempre colocados como suspeitos. Um depoimento que passavam horas e horas e horas e horas em depoimento e sempre colocados como suspeitos, precisava encontrar entre eles algum Pegar tinha que ser alguém, autor. né? Alguém tinha que ser o autor do fato. Foi uma das palavras, é isso que me chamou muita atenção quando a gente ouve essa conversa. Você sabe que, né, eu que sou dessa área aqui do audiovisual, olhando tudo isso aqui, tentando ser bastante isenta, né, é uma história muito mal feita, mal escrita, sabe? Ela não, ela tá
Sabe aquela quebra-cabeça que eu estou tentando empurrar uma peça para ver se entra, para ver se encaixa, assim, isso aqui está muito ruim, em todos os sentidos de estar Ou é muito uma ruim. história que está esperando uma reviravolta para ter Sim, um outro final. com Porque esse não pode ser o não, final. Esse com não pode ser o final dessa certeza história. essa história aqui não foi contada. Posso só esclarecer para as Pode, pessoas duas esclareça. coisinhas aqui, bem rápido. Primeiro, por que, se já tem o trânsito julgado, por que a gente ainda continua discutindo as provas? Uhum. Porque existe um instituto, esse instituto a gente chama de Instituto da Revisão Criminal. Então, essa revisão criminal possibilita sempre que nós encontremos, né, que a gente tenha uma prova contundente, nova, que inocente a pessoa, eu posso entrar na justiça e pedir a revisão daquela condenação. É algo que só existe para a defesa. Não tem uma revisão para a sociedade. Alguém foi absolvido, decisão transitada e julgado, você entra com uma revisão para condenar a pessoa. Não, isso não pode. Há coisa julgada, trânsito de julgado, isso está previsto na nossa Constituição. Mas se a pessoa foi condenada e eu encontro uma prova nova, contundente, forte, aí essa pessoa tem direito a rever aquela condenação e eventualmente a gente até ser absolvida. E a segunda coisa para as pessoas entenderem, porque cada um foi julgado numa data diferente. Nós tivemos 2 julgados em 2013, um julgado em 2016 e outra julgada em 2019. Porque o juiz pode, de acordo com o artigo 80 do Código de Processo Penal, desmembrar os casos. A regra é todo mundo responder dentro do mesmo processo. Mas imagina que um recorre da decisão de pronúncia, o outro não recorre. Para um eu preciso investigar mais uma coisa. Então o juiz, analisando o processo, ele pode falar, não, é melhor desmembrar para eu apurar melhor a circunstância relativa àquela pessoa. E por isso que 2 foram julgados num julgamento, um no outro, e ela por fim. E aí, só para finalizar, né, o Innocence Project aqui, né, no caso o Brasil, e vale também para os Estados Unidos, né, onde é a sede, eles só vão ajudar, né, só vão fazer algo depois que os casos estão transitados e julgados. Ou seja, eles só entram na fase de revisão criminal. Então, para que as pessoas entendam, não adianta você mandar absolutamente nada para o Innocence Project se o seu processo ainda está em julgamento, está em fase de apelação, porque eles não pegam esses casos. Se o seu processo está em fase de julgamento, você manda para o seu advogado, conversa com ele, Exatamente. faz o seu advogado te defender da forma correta E dentro do se processo. você acha que algo está errado, você deve sim procurar a imprensa também, né? E procurar ganhar o seu espaço. E vale lembrar que o Innocence Project nos Estados Unidos já conseguiu ali, né, esclarecer centenas de casos de gravíssimos erros jurídicos, né? Várias pessoas presas que nunca cometeram crime algum. Ou seja, e não para de chegar pedido, né? Assim, tem até uma série muito boa na Netflix para quem quiser assistir sobre o Innocence Project. Eles mostram a quantidade de pedidos que chegam ali diariamente, mas cada revisão criminal é um trabalho E é o que eu acho legal absurdo, dessa não série é é? mostrar o quanto eles sentem quando que eles não podem atender todo mundo. Não consegue, você não Tem que tem escolher braço. o que eu coloco na E é frente, muito né? difícil isso, né? Deve ser a mesma sensação daquela pessoa que está na UTI com 2 casos Ou do ali. transplante, né? É muito Quem que a difícil. gente salva a vida aqui primeiro, Quem né? que vai ajudar? Né? E assim, a gente tem casos ali de pessoas com 20, 30 anos de condenação já presas, né, no regime fechado e que não cometeram crime algum. Ou seja, isso é muito dramático. O Brasil também vem fazendo aí um bom trabalho, né, com o pessoal aqui, mas de novo, eles também têm recursos limitados, eles não conseguem atender a todo mundo. Então só fica o aviso, não adianta você mandar absolutamente nada para o Innocence Project se o seu processo não transitou em julgado, né? Então, você tem que, o que o doutor Luciano falou, converse com o seu advogado. Agora, é muito importante, né, Luciano, também, porque quando a gente vê grandes erros, né, e a gente costuma, às vezes, a falar, olha, isso aqui teve né, uma investigação ruim, o Ministério Público aqui não trabalhou da forma
que nós gostaríamos que ele trabalhasse, mas a gente também encontra muitos erros da defesa, né? Também, bastante. Então, assim, o erro não é só de uma parte, gente, um erro, ele é um contexto. Eu não estou dizendo que é esse caso, absolutamente, mas quando a gente escuta, isso é uma realidade brasileira, que 20% da população carcerária nunca cometeu crime algum. É chocante. São pessoas que estão presas e não cometeram crime. Vamos aguardar para entender o que vai acontecer com esse caso. Ele merece virar um episódico, né, do Investigação Criminal, porque aí vão para todos os streamings, para que as pessoas possam entender. Aí vamos ter aí não só a visão aqui do Luciano, como um grande especialista da área, mas aí a gente traz também as pessoas que trabalharam no caso. E no episódio, discutir até os 10 dias de julgamento, né? Quando dura muito o julgamento, eu tenho algumas experiências de julgamento longo, quando dura muito esse julgamento no tribunal do júri, você está sempre medindo ali onde você está ganhando e onde você está perdendo o jurado. Isso é uma coisa muito interessante, entender como é que o jurado se portou ao longo desses dias de julgamento dela.